Olá, amigos, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui mais uma vez para deixar uma mensagem ao seu coração. Desde já eu quero pedir perdão a você se o vídeo ficar um pouquinho longo, mas é que Deus colocou algo no meu coração e eu gostaria muito de compartilhar com você nesse momento. A palavra que nós vamos ler está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11, que fala da parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela nos traz algumas lições, alguns ensinamentos importantíssimos para a nossa vida, e eu gostaria de ler e pontuar alguma coisa com vocês aqui, tá bom? Vamos lá, diz assim a palavra de Deus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou os seus bens vivendo dissolutamente. Olha só, primeira coisa que eu quero dizer para você. Esse moço, ele vivia na casa do seu pai. E na casa do seu pai nada lhe faltava. Porque na casa do pai é assim, né? Existem as regras que nós temos que cumprir, que nós temos que obedecer, porém, por outro lado, né, o pai não nos deixa faltar nada. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero tocar com você, que eu quero pontuar com você. Quando Satanás vê que uma pessoa está firme na presença de Deus, ele começa a trabalhar no coração dela, na mente dela, para que ela saia da casa do pai. Porque uma vez estando na casa do pai, então ela está debaixo da proteção do pai, bem como seu pai não lhe deixa faltar nada. Ela está provida de tudo que ela precisa, porém, na casa do pai existem as suas regras. Você que é casado hoje, você sabe que quando você era solteiro, você vivia com seus pais e lá quem ditava as normas eram eles. Então você tinha horário para chegar, você tinha que dar satisfação, enfim, regras normais da casa do pai, né? E havia um homem que tinha 2 filhos e um deles começou a pensar o seguinte: bom, meu pai é rico, tem muito dinheiro, não deixa faltar nada, porém eu não consigo desfrutar da forma que eu gostaria desse dinheiro. Então aí Satanás começa a colocar no coração desse jovem que ele precisa ter liberdade. Esta é a palavra. Se você prestar atenção, nos dias atuais, os 2 maiores pecados que o ser humano pode cometer, segundo os teólogos da internet, são os seguintes: ir à igreja, frequentar a igreja e devolver o dízimo. São as 2 coisas terríveis que eles dizem que as pessoas não devem fazer de forma alguma, porque elas estariam, de alguma forma, desagradando a Deus. Então, como é que alguém que está na casa do pai, onde ela é assistida por ele em tudo, onde ela é protegida por ele, e aí ela diz: não, eu preciso sair. Quando ele saiu, ele levou a sua parte da herança e a Bíblia diz que ele gastou tudo, vivendo dissolutamente, ou seja, vivendo sem nenhum compromisso, vivendo sem nenhuma regra, vivendo a Deus dará. E passado não muitos dias, tudo aquilo que ele levou da casa do seu pai, ele gastou e acabou ficando sem nada. Quer ver só? Olha só, diz assim, ó. Versículo 13. Passado não muitos dias, o filho mais moço, juntando o que era seu, partiu para uma terra distante e ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade, olha só, coisa que ele não passava na casa do pai. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os campos para guardar os porcos. E ali desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, olha só. Agora ele estava vivendo numa terra distante, tudo que ele levou da casa do seu pai ele desperdiçou, já não tinha mais nada e ninguém lhe dava nada. Vivia
passando por necessidade. Aí diz assim, ó, versículo 17, então caindo em si disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Olha só. Quantas pessoas trabalhavam para o pai dele e os trabalhadores tinham uma vida muito melhor, infinitamente melhor do que a que ele estava tendo. Mas ele saiu da casa do pai para buscar a sua liberdade. Cuidado com esta palavra. Cuidado com essa falsa liberdade que o mundo prega. Cuidado com essa falsa liberdade que os falsos profetas pregam. Não, você não precisa estar na igreja, não, porque ninguém precisa controlar a sua vida, você não tem que dar satisfação a pastor, você não tem que viver dependendo de que alguém lhe ensine alguma coisa, você é a própria igreja. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo e que nós somos membros deste corpo. Então, se nós não estamos na igreja, logo nós não somos membros de coisa alguma. Porque o corpo não é um membro isolado, o corpo é a junção dos membros. Percebe? Então, continuando aqui, diz assim, ó, versículo 18. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui vem a segunda fase, a segunda lição do texto para nós. Depois que Satanás consegue tirar o rapaz da casa do seu pai, e faz com que ele viva uma vida dissoluta e perca tudo que tem, e agora vindo a fome ele começa a padecer necessidade, ele cai em si e diz, vou voltar para a casa do meu pai. Mas Satanás coloca na mente dele, já não sou digno de ser chamado teu filho. Como se isso fosse possível. Qual é o pai que, por mais que o filho tenha errado, se ele volta arrependido, o pai não o recebe com alegria? Eu sou pai, e eu sei do que eu estou falando. Ora, qualquer pai que o seu filho se arrependa de algum erro que cometeu e venha lhe pedir perdão, venha lhe pedir guarida novamente, é óbvio que ele vai receber com alegria. Mas você vê que Satanás, acusador como é, dizia para aquele moço, não volta não, hein? Porque você pediu para sair, você pegou a sua parte da herança, você afrontou seu pai, e se você voltar, ele não vai te querer de volta. Assim, tem muitas pessoas vivendo fora da casa do pai, desejosa de voltar para ela, mas receosa de que o pai não aceite de volta. Aí continuando diz assim, ó, e levantando-se foi para seu pai, vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. Olha só como é que Deus recebe aquele que volta para a sua casa. Aí diz assim, ó, o pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe no dedo um anel e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha só, o pai fez festa por aquele filho que retornou para a sua casa. Aí, continuando, diz assim, ó. Ora, o filho mais velho, que estivera no campo, e quando voltava a aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, e chamou um dos seus criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar novilho cevado, porque recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vendo, porém, este teu filho que desprezou e desperdiçou os teus bens com meretrizes, e tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, eu quero deixar essa palavra para você. Você que talvez um dia você
te convenceram, ou você mesmo se convenceu de que a casa do pai não era o melhor lugar, que você precisava de liberdade, que você precisava ter liberdade para gozar daquilo que seu pai lhe proporcionava, enfim, que você já não precisava mais de estar na casa do pai. E aí você, a exemplo desse jovem, partiu, foi para uma terra distante, viveu dissolutamente, perdeu tudo, e agora você se encontra aí afastado sem ter forças para voltar. O que eu quero te dizer é o seguinte: volte. Volte para a casa do teu pai, porque lá você não, quando lá você estava, você não tinha falta de nada, você tinha segurança, você tinha prosperidade, tudo Deus lhe provia. O seu pai, nosso Deus, era quem lhe provia tudo. Não vá atrás dessa conversa. Fora da casa do pai é melhor, fora da casa do pai é liberdade, fora da casa do pai eu não preciso de regras. Porque esta é a estratégia que Satanás tem usado desde aquele tempo até os dias de hoje, para tirar as pessoas da presença de Deus e depois humilhá-las, como fez com aquele jovem. Tá bom? Que Deus possa te abençoar através dessa palavra. Medita nela, viva ela, tome uma decisão, caia em si, volte para a casa do Pai. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.